Nós começamos agora a sessão 14 do texto, os princípios do texto de Amian Shaiba, né? Uma exposição dos princípios budistas. Então nós temos aqui, ó, with respect to inner proponents of tenets, those who assert truly existent entities and proponents of the true existence, the Great Exposition School, the Sutra School, and the Mind-Only School, and those who refute such are proponents of no true existence, that is, the Middle Way School. Então vamos traduzir isso aqui rapidinho, com respeito aos proponentes internos dos princípios, quer dizer, os budistas. Aqueles que afirmam uma existência verdadeira ou entidades com existência verdadeira, isso quer dizer, dharmas, são os proponentes da existência verdadeira. Quem são esses? The Great Exposition School, os Vaibhashikas. Eles são chamados de Great Exposition School, ou Escola da Grande Exposição, em função da escrita de um grande tratado, Mahavibhasha, que hoje está em chinês, mas foi traduzido recentemente para o tibetano. Né? Então, o Japão também já tem. Né? Mongólia também tem, mas recentemente foi traduzido para o tibetano e trata-se de um comentário a 7 tratados anteriores. Na verdade, falei bobagem. Na verdade, trata-se de 7 tratados, como se fosse assim, 6 são causa e um efeito, entendeu? Então, essa coleção toda é chamada de Mahavibhasha, daí o termo, nos estudos budistas, nós chamamos eles de Vaibhashikas, e aqui o Jeffrey Hopkins traduziu como The Great Exposition School, a Escola da Grande Exposição. Depois nós temos o Sutra School. Sutra School é a escola do Sutra. Em sânscrito se chama de Sautântrika. Faz parte do mesmo pessoal da Mahavibhasha, os Vaibhashikas, né, a The Great Exposition School, a Escola da Grande Exposição, mas que falavam assim, olha, os comentários são legais, muito interessantes, mas nós que preferimos ficar com a tradição dos sutras. E aí então a fonte de autoridade máxima deles não é o grande comentário, não são aqueles arhats que fizeram os comentários, né, que são os arhats, os supostamente realizados na tradição do Buda, mas aqueles que dizem assim, olha, há arhats que atingem a realização do Nirvana dependendo do sutra. E nós confiamos mais nos sutras do que na grande exposição, no comentário da grande exposição. And the Mind-Only School. Aí já nós saímos do século II a.C. e passamos para o século V depois de Cristo com a escola Chittamatra, a escola que é apenas a mente. And those who refute such are proponents of no true existence. E aqueles que refutam a isso são os proponentes de uma existência não verdadeira, que é, isto é, o caminho do meio, a escola do caminho do meio, ou Madhyamaka. Tá bom? Então, aqui ele diz assim que tem 2 nomes, os proponentes da verdadeira existência ou os proponentes de uma existência não verdadeira. E os únicos que são os proponentes de uma existência não verdadeira são os Madhyamakas. Todas as demais escolas do Mahayana, que são essas 3 que ele coloca, tem várias subescolas, mas aqui são as grandes posições, né? Essas 4 grandes posições, trazem essa ideia, né, de uma só, que seria a Madhyamaka. Né? Então, with respect to the first, the proponents of true existence, those who assert that external objects truly exist, the Great Exposition School and the Sutra School, are proponents of objects. E aí ele vai falar de uma primeira subdivisão. Dentro dos proponentes da verdadeira existência, existem aqueles que são realistas, que afirmam que existem objetos que são verdadeiramente existentes do seu próprio lado. Que é quem? Eles diz ele aqui, né? Que são os, eu não sei se os Mahavibhashas, não, Mahavibhashas não, se os Vaibhashikas ou Sautântricas concordariam com essa afirmação. Porque todos os ensinamentos do Buda dizem Sarva Sanskara Nitya, Sarva Sanskara Dukkha, Sarva Dharma Shunyata, ou Sarva Dharma Natman. Então, de fato, nenhum deles é realmente um proponente de existência em si. Mas a maneira como os Madhyamakas observam isso, porque esse texto trata-se de um texto da Madhyamaka, né? Então,
o pessoal do caminho do meio enxerga as demais escolas, é que eles estão, em algum nível, afirmando uma existência verdadeira que ocorre de maneira objetiva. Né? Então aqui, por isso que colocam os dois. Né? Os proponentes de objetos externos seriam os Vaibhashikas e os Sautântricas, né? Ou Great Exposition School and the Sutra School. And those who assert that there are no external objects é aqueles que afirmam que não há um objeto externo e that internal mind truly exists e que a mente interna verdadeiramente existe por si mesma, mantendo as suas próprias características, independente de causas e condições, são os Yogacaras, né? A escola Yogacara, ou Chittamatra. Chittamatra já é uma subdivisão da Yogacara, mas a gente não vai entrar nisso agora. Certo? Então, o que nós vemos aqui é uma questão de a mente que percebe os dharmas, ela verdadeiramente existe? Sim, mas existem objetos externos? Não, porque todos fazem parte da mente. Aí o pessoal que não é Yogacara vai dizer assim, olha, vocês acabaram de colocar o Brahmanismo de volta, o Atman de volta, o Brahman de volta, a geração, a composição, etc., que o Buda disse que não era, de volta para dentro da parada toda. E os Yogacharins vão dizer, não, a gente não colocou isso, não, é uma percepção de vocês. Então, mas esse texto que nós estamos estudando é um texto que parte do ponto de vista da Madhyamaka tibetana. E essa Madhyamaka tibetana, né, diz o seguinte, que a única escola válida de afirmação de não existência inerente é a Madhyamaka. Bom, isso é, né, de escolas, isso, né, porque é claro que a escola Yogacara Chittamatra, que é a predominante, que é a base fundamental do budismo chinês, vai dizer que não é isso que eles dizem, né? Que na verdade a mente em si mesma ela é vazia. Mas isso também surge no Tibete posteriormente no século VII com o Shantrakshita e Kamalashila. Né? Vai aparecer depois dizendo, olha, não, a mente, tudo é mente, mas a mente é vazia. Então, que é a mesma coisa que a Yogacara chinesa vai dizer, né? E alguém pode dizer assim, mas a Yogacara chinesa só existiu no tempo de Chuanzang, no século VII. Claro, mas foi absorvida pelas demais. Assim como Tiantai, Huaiyuan, etc., foram absorvidas. Hoje na China nós temos o quê? Terra pura, Jintu, nós temos Chan e nós temos a Escola do Segredo, ou Vajrayana. São 3 escolas só hoje que nós temos lá. 3, não é mais do que isso, 3. Né? Então, 3 tradições que estão lá dentro. As demais foram absorvidas dentro dessas tradições, tá bom? Então não é que abandonou, morreu de certa maneira, mas foi absorvida. É a mesma coisa a escola Kadam, no budismo tibetano, era uma escola em si. Em determinado momento existia uma escola nova, depois foi absorvida por todas as demais, Nyingma, Sakya, Gelug, Kagyu, Bonpo, absorve aquilo. Né? Então passa a ser deles, ok? Então aqui nós temos essa questão agora aqui do texto em tibetano, que é muito legal, né? Aí vem para o item número 2, who is respected? The teacher and so forth are mostly drawn to their own schools. The respectful are many. O mestre, ou professor, e assim por diante, é puxado para a sua própria escola, né? The respectful are many. São muitos os que são respeitados, né? Aí tem embaixo aqui em tibetano, né? Aí começa com de sokpalre rander tenku man. Certo? Então eu estou lendo bem devagarzinho para o pessoal que está aprendendo e absorvendo também a leitura. Embora eu tenha sotaque, tá bom? Eu estou muito consciente do meu sotaque. Vamos lá. Word Commentary on Root Text. All proponents of inner tenets draw to their own school, or in other words, assert as proponents of their own schools, the teacher, the Buddha, as well as those who are included in the word and so forth in the root text. Most of the valid beings who have the eye of doctrine, Maitreya, Manjushri, the two supreme beings. Vamos lá, então o que está falando aqui? Todos os proponentes dos princípios internos, as escolas budistas traem para sua própria escola, em outras palavras, afirmam as proposições da sua própria escola como sendo aquelas que vêm do mestre. Quem é o mestre? O Buda. Né? Então todo mundo recua para a autoridade dizendo isso aqui é um ensinamento autêntico do Buda. Normal, né? Toda religião faz isso. Todas as escolas religiosas de cada sistema religioso também fazem isso. O cristianismo faz isso com Jesus,
Provavelmente os muçulmanos fazem isso também com Mohammed ou Maomé e assim por diante, né? As well as those who are included in the word and so forth. E assim como aquelas que estão incluídas na palavra ou no termo e assim por diante, no texto raiz, que é aquele que a gente leu acima ali, né? Most of the valid beings who have the eye of doctrine. A maioria dos seres válidos que possuem o olho da doutrina, o olho dos ensinamentos, que são Maitreya, Manjushri, os dois seres supremos, Shariputra e Malaguliana, que são os dois alunos do Buda. Maitreya e Manjushri dentro do Mahayana são dois Mahasattvas, Bodhisattvas, grandes seres que não são exatamente vistos pelos seres comuns, só por aqueles que começam a realizar Samadhi. E Samadhi é uma coisa que a gente precisa treinar muito, porque tem que eliminar a lassidão e excitação mental, né? Então, não é fácil de obter Samadhi. Então, dizem que essas pessoas que têm Samadhi conseguem até ver Maitreya e Manjushri diretamente. Sei lá se isso é verdade. Se um dia eu obter Samadhi, eu conto para vocês. Mas dizem que sim, né? Os textos todos dizem que sim. The seven of the line of transmission, o sétimo na linha da transmissão, e assim por diante. Aqui talvez o sétimo da transmissão é o sétimo Buda desse Kalpa, né? Que é uma tradição que inclusive eu escrevi um livro, que é o comentário ao Sutra do Grande Fundamento, né? E aí nós temos aí essa questão dos 7 Budas, né? There are also many later proponents of objects who have faith, o Sermão do Grande Fundamento, né? There are also many later proponents of objects. Há muitos proponentes de objetos, lembrando que proponentes dos objetos são vaibhásicas e saltântricas, né? São os dois lá em cima. Né? Um que fala da grande coleção, que não tem em português nem em inglês, e o outro que fala dos sutras. Isso tem bastante, né? Os sutras, isso tem bastante, né? Então, who have faith and respect for Nagarjuna, Sangha and so forth. Né? Então, há muitos dos proponentes de objetos tardios, ou seja, vaibhásicas e saltântricas, que são, né, mais à frente no tempo, que têm muita fé e respeito por Nagarjuna no século II depois de Cristo, o iniciador da hermenêutica que dá origem à escola Madhyamaka, a Sangha no século V, que dá origem à hermenêutica Yogacara, e assim por diante, né? Deve estar comentando todo mundo que vem depois, tá bom? Então aqui nós temos Nempe, Ku, Cha, e assim vai embora, né? Kuche, e aí vai embora, tá bom? Deixa eu descer aqui. E aí nós paramos aqui hoje, na nossa sessão 14, e vamos para 15, que será essa aqui. How the lower tenet systems serve as pedestals to the higher. Então, como os sistemas de princípios baixos servem como apoio ou pedestal para os sistemas elevados, já adiantando que o sistema elevado é, obviamente, Madhyamaka, né? Os demais servem como propedêutico ou como apoio para os sistemas elevados, tá bom? Por quê? Porque esse tratado fala disso. Agora, se a gente pegasse um tratado Yogacara, ele vai defender que Yogacara é melhor que tem, como fez Chuanzang, né, no debate com a linhagem Madhyamaka que veio depois de Haribhadra, né? Não, Haribhadra, Bhaveka, errei, Bhaveka. Certo? Então eles vão ter uma discussão constante entre eles, né? Uma discussão que diz respeito a quem é melhor do que quem leva rapidamente para o nível de plena iluminação, que é o objetivo da tradição Mahayana, tá bom? Não é ser um Arhat, é ser um Buda plenamente iluminado, né? Então é alguém que amadureceu sua cognição até o nível da perfeição. Tá bom? Então é isso. Paramos aqui na nossa sessão 14 do Jamyan Charbat. E continuamos dentro da apresentação geral dos princípios. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.